Olá e sejam bem-vindos à primeira videoaula do PTP, o seu Personal Teaching Program. Meu nome é Gustavo Spechiti e ao longo de vários vídeos curtos eu estarei discutindo com vocês estruturas gramaticais, termos, palavras e características da língua inglesa para você melhorar a sua aprendizagem. Escolhi como primeiro tópico a gente falar dos verbal tenses, ou seja, os tempos verbais em inglês, a estrutura verbal em inglês, que é um assunto que às vezes assusta um pouco os alunos e confunde um pouco os alunos dentro de sala de aula. Mas, antes da gente começar a analisar um por um, vamos rever aqui. On the next slides, nos próximos slides, you will have the chance to review both the forms and the main uses of the verbal tenses in English. Ou seja, nós vamos revisar as formas e os usos principais dos tempos verbais em inglês. Ou seja, vamos ver a parte estrutural e a parte comunicativa. Mas vamos nos lembrar de algumas coisas antes, coisas importantes. Em inglês, nós temos três formas verbais. Ou seja, os verbos somente têm essas três formas. Nós temos a forma chamada de infinitive, que é toda aquela que vem o to, que seria to see, to go, to be, etc. Similar ao infinitivo em português, né? Com as três terminações AR, ER e IR. Em inglês, tudo que leva to é chamado de infinitive. Depois nós temos a forma simple past dos verbos, que é o passado simples, onde você tem o verbo mais o ed, a partícula ed para os verbos regulares ou as formas irregulares, aquelas que não vão seguir este padrão. E temos também a forma do particípio passado, né? O past participle, que nos casos dos nossos exemplos aqui seria o seen, gone e been, como a gente vê nessa tabela aí, né? Todos os dois verbos mostrados como exemplo são verbos irregulares, né? Então nós temos na primeira coluna aqui o infinitivo, aqui o simple past, que no caso do verbo be tem duas formas, e o particípio been. Então com essas três formas verbais nós vamos montar o que? Os tempos verbais. Ok? Com o uso do auxiliar correto. A gente não pode esquecer que é um jogo de auxiliary. Então, with these forms, ou seja, com essas formas e o auxiliar correto, a gente pode formar todos os verbal tenses, os tempos verbais em inglês, que também são subdivididos em simple. Então, temos aí o present simple e o past simple. Nós temos aí o continuous ou progressive. Algumas gramáticas chamam de continuous, outras chamam de progressive, mas é a mesma coisa. Nós temos os tempos verbais chamados de perfect e o perfect continuous ou perfect progressive. Então, com as três formas verbais, a gente forma os tempos verbais que são subdivididos aí nessas categorias. Então, nós temos aqui, de uma forma um pouquinho ampla, mostrando para vocês todos os tempos verbais, do simples, o continuous, o perfect e o perfect continuous, no present, no past e no future. Mas vale lembrar que o tempo verbal future em inglês é uma polêmica. Em inglês não existe tempo, não existe future tense, porque como nós vamos ver, existem várias formas de você expressar o future. Pode ser com present, pode ser com present continuous, Então o future tense aí existe essa polêmica. Mas vamos ver aqui, no present. Então onde você tem V aqui é o verb, O verb mais o S em algumas formas, que este presente simples que nós vamos revisar nessa primeira aula. No continuous, nós vamos ter a presença então do auxiliar be, regendo aqui, Então, se é present continuous, o auxiliar vai vir no present. O past continuous, a gente vai ter o auxiliar dele no past. E o verbo na forma de gerúndio, no ing, com a partícula ing aí. Quando for perfect, nós vamos ter o auxiliar have ou has, como vocês podem ver na coluna, mais o V3. V3 seria o verbo na terceira forma, naquela terceira coluna lá, no past participle, ok? E o continuous é uma mistura do perfect com o continuous, tendo o have como auxiliar regente, o been, que vai ser o be, que é o auxiliar de continuous, já no past participle, já que para ser perfect tem que ter be e tem que ter past participle, e o verbo no ing. Então vamos explorar agora, primeiro só este simple present no primeiro vídeo, e ao longo do tempo eu irei postando
as outras dicas para vocês. É só para mostrar qual que é todo o sistema, né? Como temos aqui também, ó, os tenses, né? O present, né? Indicando alguma coisa, né? Habitual, alguma coisa que acontece habitualmente. O past, né? Representado aqui por um simpático dinossaurozinho. O future, não, são as formas de expressar o future. Então essas aqui são somente algumas formas de expressar o future. E aqui nós temos a presença dos conditionals, né? Que não é um tempo verbal que leva a característica de if, né? I would take, I would have taken, mas isso fica mais para frente, ok? Então vamos ver aqui, ok? Uma explicação. Nós vamos ver todos eles um por um, mas aqui temos aqui, ó, explanation, moment, ou seja, o period, o result e a duration. Então isso aqui também é colocando todos eles, né, numa perspectiva para você visualizar todos eles. Então, por exemplo, action that takes place once, never or several times. Então aqui nós temos um momento, né? He plays football every Tuesday, ok? Action that happens one after another, uma depois da outra. He plays football and then he goes home. E um estado representa um state, né? He loves football. Estou focando só no simple present porque a gente vai trabalhar nesse primeiro vídeo somente com o simple present. Então aqui temos o progressive, nós temos aqui o present perfect e o present perfect progressive, como temos aqui também para o past ou para o future. Nós vamos analisar então somente o simple present com essas explicações aqui, período de tempo, o momento que essas ações estão acontecendo, ok? E aqui eu coloquei essa forma aqui, essa apresentação, somente para explicar, para exemplificar o que eu sempre digo, que o inglês não tem um future tense, né? Como eu disse, nós temos formas de expressar o future, porque a mais comum dela seria o will, né? A gente fala, futuro se forma com will, mas é somente uma forma, então eu não posso considerar essa estrutura um tempo fixo, né? Então nós temos formas de expressar o futuro, com o famoso going to, né? Com o present continuous, e também nós vamos ver que o simple present é uma das formas de expressar o futuro. Muito aluno pergunta, né? Mas professor, mas como que é present está expressando o future, né? Então existem algumas formas aí. Só coloquei esse slide aí para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção, né, do que eu falei sobre o tempo future. Então nós vamos iniciar falando sobre o present simple, ou seja, o presente simples. Então quando a gente sempre fala em presente, as pessoas, né, os alunos já pensam naquela ideia de que é o que está acontecendo agora, né? Mas vamos ver que é mais ou menos, que não é por aí, né? Que não existe, que essa noção está mais ou menos equivocada. E a forma dela, então, a forma desse tempo verbal é muito simples. Você somente vai pegar o seu sujeito, aqui representado pelos pronomes pessoais, I, we, you, they, ok? Mais a base form of the verb. O que seria a base form? Lembra do infinitivo lá da primeira coluna? Você tira o to daquele infinitivo e você tem o que a gente chama de base form of the verb, né? Então nós temos I drive. I drive a car to work. Ok? Drive, o verbo dirigir. Né? Então I drive. We work. We work in a big company. Ok? Nós trabalhamos. You live. You live in a house. Lembrando que o you ele pode ser tanto plural quanto singular, né? Então pode ser você ou pode ser você, né? Nós temos o they do, o verbo fazer. They do a lot of things. Então eles fazem muitas coisas. Então é o sujeito mais a base form of the verb. Acontece que nós temos essas três pessoinhas aqui, que são as pessoas do singular, né? As terceiras pessoas do singular, que é o he, masculino, she, feminino e o it, que é neutro, que eles aceitam tudo diferente. Então, para eles, nós vamos ter algumas exceções. Nós vamos colocar a base form of the verb, mas nós vamos ter que acrescentar, na maioria dos casos, o S, ok? Nós vamos ter que colocar ES
né? Naqueles verbos que terminam com O, SH, CH, X, S, SS. Ou nós vamos ter que colocar IES, né? Vamos ter que fazer alguma alteração aí na forma da palavra. Então, por exemplo, he drives, né? I drive a car. He drives a car. She goes to work by bus. Ok? Então aqui ó, temos o verbo terminado em O. Então eu coloquei o ES, né? Não coloquei somente o S. Ok? Temos, por exemplo, o it, que é um pronome neutro que tem em inglês para se referir a coisas, né? Objetos, animais. Então, por exemplo, biology. Biology é uma science. It studies the animals. No caso do infinitivo, do study, ele termina com Y. Né? Então, quando os verbos terminarem em Y e antes desse Y eu tiver uma consoante, para você formar a forma do Simple Present, você vai tirar esse Y para colocar um I e acrescentar o ES. Então, essa é a forma do Present Continuous. Okay? Essa é a forma do Present Continuous, que eu apresentei lá na primeira tabela. É o verb, né? Quero que ele vê, né? Não é o verb, ou o verb mais o S, como a gente está vendo aqui. Certinho? Então agora nós vamos ver para que a gente usa o tempo verbal. Né? Para que a gente usa o Simple Present. O Simple Present expressa o quê? Então a gente usa o Simple Present to talk about a habitual activity, ou seja, uma atividade habitual, né? Seu hábito, sua rotina, ok? To say that something happens all the time or repeatedly. Uma coisa acontece o tempo todo, repetidamente, né? Sucessivamente. To talk about general truth, ou seja, as verdades universais, as coisas que não vão mudar, né? O céu é azul, os pássaros voam, são verdades universais. Então a gente vai usar aí o simple present. For example, let's see the examples here. Nurses, they look after patients in hospitals. Alright? Look after também é uma característica, um tipo de verbo característico da língua inglesa que é o phrasal verb. Quando você põe um verb e uma preposition, eles podem mudar, né, de sentido. Então, look after patients in hospital. Elas tomam conta dos pacientes nos hospitais. Né? Então, uma habitual activity. Né? Teachers, they work in the classroom. Os teachers trabalham na classroom. Ok? Então, habitual activities. I usually go away at weekends. Então, aqui eu tenho o verbo go away, que é sair, né? Viajar, fazer uma viagem curta. Então, é uma coisa que eu faço, né? All the time, uma coisa que eu faço repeatedly. Aqui eu tenho a presença do adverb of frequency usually. I usually go away at weekends. Ao exemplo de uma verdade universal, the earth goes round the sun. A Terra gira em torno do Sol. E é assim, vai ser sempre assim, você não pode mudar. Então a gente vai usar então o simple present. Veja aqui, ó, o verbo no infinitive. Né? Lembrando que esses dois aqui do exemplo eles são phrasal verbs, né? É uma característica da língua inglesa que é o verbo com alguma outra preposição, né? Com alguma outra partícula que ele muda o sentido. Por exemplo, o verbo look é o verbo olhar. Look after, tomar conta. Né? Então eles mudam um pouco o sentido. Por isso que a tradução às vezes pode ser perigosa. Né? A gente tem que aprender a língua sem se focar muito com a tradução. Ok? I usually go away at weekends. So go away, né? Viajar, sair, né? Desestressar. E aqui então, verbo no infinitive, por quê? Aqui tem a S. The earth é it, né? Então, the earth goes round the sun. Alright? Ok. The cafe opens at 7:30 in the morning. Café aqui quase sempre porque está a forma afrancesada da palavra. É uma coisa que acontece sempre, né? 7:30 in the morning. Toda manhã o café opens. Então, o café é it. Coloquei o S aí, o verbo mais o S, igual estava lá na explicação. Ok? Ok? Então a gente usa o simple present to talk about habitual activity, something happens all the time, ou to talk about the general truth. Uma palavrinha que vocês quiserem guardar e associar com o simple present é a palavra routine. Uma palavra que pode ajudar muito vocês aí. Mas também existem outras utilidades. Vamos colocar assim. We use the present simple to say how often
we do the things. Então, para falar de frequência, como estava lá no outro exemplo, I usually go away at the weekend. Então, I get up at 8 o'clock every morning. É o mesmo sentido que estava lá, né? Do The Café opens at 7:30 every morning. Então, toda manhã, né? Aqui está o verb, aqui você tem um no meio, né? E aqui você expressa how often, a frequência com que você faz a ação, né? How often do you go to the dentist? Então, how often vai ser aí um WH question, que eu quero dizer a frequência, né? Com que frequência você vai ao dentist? Julie drinks tea very often. Então, estou falando do hábito dela, né? Não disse lá da rotina, do hábito dela. Então, ela toma um café, ela toma chá, desculpa, very often, frequentemente. E Robert goes away 2 or 3 times a year. Então, todos esses aí vão bater naquela explicação lá de trás, né? Things that happen frequently. To say how the things have happened. Então, vamos lá. Don't forget. Aí aqui costuma ser o problema dos alunos para Simple Present, que é o uso do do e o uso do does. Bom, primeiro ponto a esclarecer, que costuma dar problema, e mais uma vez falando da tradução, né? Do e does, eles estão sendo usados como auxiliares. Ou seja, eles estão transformando esta frase, por essa minha afirmativa, numa pergunta, ok? Ou a gente vai ver também numa negativa. Então, eles não têm uma tradução. Lembrando que o do é o verbo fazer, mas nesse caso aqui eles não têm uma tradução. Então, se eu quiser fazer uma question, eu vou transformar uma afirmativa numa question. Então, por exemplo, I work at Banco do Brasil. Por exemplo, né, sem merchandising aí. I work. Pronto, eu trabalho. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, né? Em português é comum você só mudar a entonação e você tem uma afirmação e uma pergunta. João é legal, ponto. Mas João é legal? Né? Eu ponho aí uma mudança de intonation, eu ponho esse do aqui então e o ponto de interrogação, né? Do I work? Não, você não vai perguntar para você mesmo, né? Você tenha perdido a memória. Né? Vamos lá, do you work? Ok? Em Banco do Brasil. Então, you work. You work. Afirmativa. Do you work? É uma question. Então, você põe o auxiliary do na frente, né? E o does, que vai ser para he, she, it. Né? Para as 3 pessoas, eu coloco aqui does. Por exemplo, does he drive a car? Does he go to work by car? O que eu faço aqui com o verbo? Vocês têm sempre que voltar, então, para a forma da base form. Infinitivo sem o to, porque aqui já tem o does. Né? Então, você não pode colocar does she drives com S, né? Does he works? Não, nós temos aqui que eliminar o S por causa da presença do does. Então, nós temos aqui os auxiliaries do e does. Eles não têm uma tradução, só estou transformando isso em uma question. No caso da frase do I work, do you work, né? O que vai valer é o verbo principal, no seu sentido do verbo principal. Então, para fazer negatives, né? I don't work at Banco do Brasil. Ok? You don't drive. Ok? They don't do. Do precisa de um complemento. Eu pus o do aqui para lembrar que ele também é verbo. Né? Então você pode ter don't do. Você pode ter do. Lembrando que um é auxiliar, o outro é o verbo principal. Então ficaria they don't do a lot of things, for example. E que para o he, she, it, você vai ter, como aqui você tem does, ok? Você vai ter a forma doesn't, né? E o verbo fica na forma normal. Aqui você transforma numa interrogative, ou seja, numa interrogativa. Aqui você transforma numa negative, ou seja, numa negativa. Combinado? Thank you for watching. Se vocês quiserem, vocês podem entrar aí na nossa página do Facebook, ok? www.facebook.com/Personal Teaching Program. E lá vocês vão sempre encontrar dicas de vocabulário, dicas de estrutura, dicas para vocês melhorarem o inglês de vocês, ok? Esse foi o meu recado, espero que tenham gostado. Aguardo comentários. Muito obrigado e até a próxima.